Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Inteligente Quiz. No vídeo de hoje, você testará o seu conhecimento sobre a Bíblia com 15 perguntas bíblicas de nível médio. Você terá 4 alternativas, sendo uma delas a correta, para adivinhar qual é a resposta correta, com tempo de 10 segundos para cada pergunta. Será que você consegue acertar todo o desafio? Ao final, me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Antes de iniciarmos, considere se inscrever nesse canal para mais vídeos como esse, além de deixar o seu like nesse vídeo para que ele alcance ainda mais pessoas. Preparado? Então bora para o vídeo. Qual era o objetivo da construção da Torre de Babel? Alternativa A: reconciliação com Deus. Alternativa B: criar moradias. Alternativa C: mostrar poder. Alternativa D: tocar o céu. Tempo para pensar. Se você escolheu a alternativa D, então você acertou. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Qual era o nome babilônico de Daniel? Alternativa A: Sadraque. Alternativa B: Mesaque. Alternativa C: Beltesazar. Alternativa D: Abed-nego. Tempo para pensar. Se você respondeu a letra C, você acertou. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. Daniel capítulo 1, versículo 7. Qual dos profetas foi arrebatado pelos cabelos? Alternativa A: Elias. Alternativa B: Jeremias. Alternativa C: Malaquias. Alternativa D: Ezequiel. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D: Ezequiel. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Na parábola do semeador, onde as sementes que deram uma boa colheita caíram. Alternativa A: em boa terra. Alternativa B: entre os espinhos. Alternativa C: em terras frutíferas. Alternativa D: em pedras. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa A: em boa terra. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mateus capítulo 13, versículo 8. A quem o anjo do Senhor disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Alternativa A: Gideão. Alternativa B: Calebe. Alternativa C: Elias. Alternativa D: Jó. Tempo para pensar. Se você respondeu Gideão, então você acertou. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12. Além de marido e mulher, Sara e Abraão também eram. Alternativa A: meio-irmãos. Alternativa B: vizinhos. Alternativa C: primos. Alternativa D: amigos. Tempo para pensar. Se você respondeu meio-irmãos, você acertou. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Gênesis capítulo 20, versículo 12. Qual é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia? Alternativa A: Rebeca. Alternativa B: Maria. Alternativa C: Eva. Alternativa D: Sara. Tempo para pensar. Se
Se você respondeu Sara, você acertou. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Gênesis capítulo 23, versículo 1. Qual dos apóstolos de Cristo era casado? Alternativa A, Judas. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, André. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. Jesus ressuscitou a filha de qual desses homens? Alternativa A, Jairo. Alternativa B, Lázaro. Alternativa C, Zaqueu. Alternativa D, Barnabé. Tempo para pensar. Se você respondeu Jairo, você acertou mais uma. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare, e viva. Marcos capítulo 5, versículos 22 e 23. De que foi curada a mulher que tocou na roupa de Jesus? Alternativa A, paralisia. Alternativa B, surdez. Alternativa C, lepra. Alternativa D, hemorragia. Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa D, você acertou. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Lucas capítulo 8, versículos 43 e 44. Qual personagem bíblico amarrou 300 raposas pela cauda? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Noé. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Sansão. Tempo para pensar. Se você escolheu a alternativa D, você acertou. E foi Sansão, e pegou 300 raposas, e, tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada duas caudas. Juízes capítulo 15, versículo 4. Quanto tempo Israel ficou cativo no Egito? Alternativa A, 410 anos. Alternativa B, 420 anos. Alternativa C, 430 anos. Alternativa D, 440 anos. Tempo para pensar. Se você respondeu 430 anos, você acertou. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Quem pregou o sermão mais longo registrado na Bíblia? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, João Batista. Alternativa D, Jesus. Tempo para pensar. Se você escolheu a alternativa B, você acertou. E subindo, e partindo pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Atos capítulo 20, versículo 11. Quantas pedras Davi pegou no riacho para enfrentar Golias? Alternativa A, 2 pedras. Alternativa B, 3 pedras. Alternativa C, 4 pedras. Alternativa D, 5 pedras. Tempo para pensar. Se você escolheu a alternativa D, você acertou. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Quem foi o primeiro mártir? Alternativa A, Estevão. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Timóteo. Tempo para pensar.
Se você respondeu Estevão, você acertou. A referência bíblica se encontra entre os capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos. Agora me diz nos comentários, quantas perguntas você acertou nesse desafio? As perguntas foram difíceis? Inscreva-se nesse canal e ative as notificações para sempre receber os nossos vídeos. Não esqueça também de deixar o seu like, ele é muito importante. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.